Bom dia, seja bem-vindo a mais um culto online da Igreja Alice da Vila. Estava conversando aqui há pouco e a gente espera que esse seja o último ou um dos últimos sem ninguém aqui. Estamos orando para ver se toda essa loucura passa logo e a gente possa estar juntos novamente. Espero que esse dia seja em breve. Quero te pedir que aproveite esse momento de louvor, que você possa se aproximar de Deus, que você possa convidar o Espírito Santo a fazer parte do seu dia, convidar o Espírito Santo a fazer parte desse momento, e que seja um momento também de reflexão, para saber qual caminho a gente está seguindo. Nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Nada melhor a que se compara a esperança viva. Na tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor.
provar quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostem e ruja os mares ao som de teu nome. Te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são as promessas do Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu quero louvar as maravilhas de teu amor. Abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, eu sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra, cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostem e ruja os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado
estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são as promessas do meu Senhor. Toda a terra e cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostem e já os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são as promessas do Incomparáveis são as promessas do Senhor. Incomparáveis são as promessas do Senhor. Você tem clamado por Jesus? Eu quero dividir algo com vocês, ok? Passe uma vida inteira dizendo para Deus ficar em silêncio, e Ele fará exatamente isso. Isso já aconteceu com algum de vocês? No inferno, Deus honra o nosso pedido por silêncio. Vocês sabiam disso? O inferno não é nenhum cárcere e nenhuma instituição de reforma. Seus habitantes, o que acontece é que eles não escutam a voz de Deus, não escutam o Espírito de Deus. Em Ezequiel 33:11, Deus diz: não tenho prazer na morte dos ímpios, antes tenho prazer em que eles se desviem do seu caminho e vivam. Então aqui em Ezequiel está dizendo que Deus não se agrada da morte dos seus filhos, né? Não é da vontade de Deus também que ninguém pereça, mas o fato de que alguns perecem salienta a justiça de Deus. Deus, ele precisa punir o pecado. Graças a Cristo, essa terra aqui onde a gente está pode ser o mais próximo que a gente vai chegar do inferno. Mas também, se nós formos separados de Cristo, essa terra que a gente está aqui hoje é o mais próximo do céu que a gente vai chegar. Em João 3,16, na segunda parte, ele fala assim: que Deus amou todo mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus, ele nos oferece o caminho. Nessa terra a gente pode estar mais próximo do céu ou mais próximo do inferno. E tudo depende da nossa escolha, do quanto a gente vai clamar por Deus, do quanto a gente vai querer que Ele fale aos nossos ouvidos. Eu tenho feito minha escolha diariamente. E a gente vai cantar uma música agora, e é tudo que eu falo, tudo que eu penso e tudo que eu tento agir sempre, que é: quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro. Que essa escolha seja a escolha de todos nós. Tu és tudo
mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Presença, teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Eu quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. E tudo que eu mais quero é te ver, envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. E tudo que eu mais quero é te ver, envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. E tudo que eu mais quero é te ver, envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver.
mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Obrigado, Senhor. Obrigado porque suas misericórdias se renovam a cada manhã. Pai amado, venha ao nosso encontro, Senhor. Nós clamamos para te encontrar, Senhor. Venha ao nosso encontro, Senhor. Nos abençoa com tua graça, Pai. Nós queremos te ver, Senhor. Nós queremos poder te ver, Pai. A gente quer poder falar. Antes eu só acreditava, mas hoje eu vejo também, Pai amado. Muito obrigado por tudo, Senhor. Muito obrigado por o que o Senhor tem feito na nossa vida. Muito obrigado pelo que o Senhor tem feito na vida da nossa igreja. Pai amado, abençoe este momento, abençoe a palavra que o Carlos vai trazer. Pai, que tudo seja do seu agrado, que o Senhor seja engrandecido, o seu nome seja louvado através de nós. Muito obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja. Eu espero que você esteja bem aí onde você está. Eu tenho 2 avisos bem rápidos, então não sai daí, porque você não pode perder essas informações. Eu não sei você, mas eu tô com muita saudade de poder conversar com cada um, de poder ver você. Você está me vendo aqui, você está vendo a equipe de louvor, está vendo o pastor, mas nós que estamos aqui gravando não estamos vendo você, a não ser nos grupos pequenos. Então, a gente tem um convite para fazer para cada um. Nesta quarta-feira, no horário do Vila em Família, às 8h30, nossa reunião vai ser um pouquinho diferente. E nós queremos que todos participem. A gente vai colocar um link aqui embaixo, que está aparecendo agora na tela, e nós vamos nos reunir numa reunião em que a gente vai poder ligar a câmera e nos vermos. E vai ser muito especial esse tempo, então separa aí o horário na sua agenda para você estar com a gente. E eu tenho mais um aviso muito importante. Nós renovamos o nosso contrato de aluguel aqui no prédio da igreja por mais um ano, mas como você sabe, a vida aos pouquinhos está voltando à normalidade, as coisas estão voltando a abrir. Inclusive, se você não está passando aqui por perto da igreja, você nem viu, mas abriu uma escola de jiu-jitsu aqui em cima. E por isso, né, conforme o tempo vai passando, os nossos gastos voltam a subir um pouco, vai voltando ao normal também. Os descontos que a gente tinha nas contas da igreja vão acabar, estão acabando. Então, nós contamos mais do que nunca com a contribuição de você que é membro da nossa igreja. O seu dízimo é muito importante para a manutenção da obra do Reino de Deus. E você que está visitando a gente, que não é membro da igreja, mas que está acompanhando os cultos online, se você sentir no seu coração o desejo de contribuir com tudo que a gente tem feito aqui, eu convido você também a ofertar. Que Deus te abençoe. Bom dia, amados. Graça e paz. Nós estamos nessa jornada já há 9 semanas sobre a carta de Paulo aos Filipenses. Nós estamos hoje na penúltima mensagem dessa série, rumo ao contentamento. E eu queria iniciar justamente com a leitura desses versículos no capítulo 4,
do versículo 1 ao 9. E aí nós vamos fazer alguns comentários. Filipenses 4, a partir do versículo 1, diz assim: Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, eu peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Amém? Vamos fazer uma oração? Pai Santo, nós te louvamos, te agradecemos por essa jornada que o Senhor nos possibilitou até aqui neste domingo, Senhor, e obrigado pela tua palavra. Eu te peço, Senhor, que o Senhor possa transformar, Pai, essas palavras, esses versos de Paulo, cada orientação que ele dá, ó Pai, cada escolha que ele coloca à frente daqueles seus queridos amigos de Filipos, ó Pai, mas que chega até os nossos ouvidos, ao nosso coração, à nossa mente hoje, que elas também possam chegar com um aroma agradável, ó Pai, e com a força da transformação que o Teu Santo Espírito traz. Usa-me, Pai, então, nesse momento e prepara cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Nosso tema, então, nessa jornada é diga não à ansiedade. Essa coisa que é tão atual. Diga não à ansiedade. E pensando nisso, nós podemos pensar assim, nossa vida é uma vida de escolhas. E eu escutei uma história, na verdade, eu li uma história no meu devocional, que está fazendo parte da minha vida aqui, eu já falei dele, né? E ele conta aqui uma história de um menino que cresceu num lugar onde tinha um rio muito turbulento, muito tormentoso. E ele cresceu, passou a vida dele ali na beira daquele rio, vendo a cidade do outro lado do rio. E conforme ele foi crescendo na sua juventude, ele foi vendo muito, ele foi aprendendo a fazer balsas, muita gente fazia embarcações ali. E quando ele se tornou adulto, quando ele se tornou maior de idade, ele acabou ali cortando algumas árvores e fez uma jangada. Imagina uma jangada pequena, suficiente para que ele pudesse cruzar aquele rio. E isso ele faz, ele vai para o outro lado do rio. Só que quando ele chega do outro lado do rio, ele investiu tanto tempo, acho que tanto tempo ele planejou fazer aquela jangada, né, que ele acabou querendo levar aquela jangada com ele. E a história conta mais ou menos assim. Então, ele a amarrou em seus ombros e a carregou consigo, apesar de, em sua viagem, ter encontrado apenas pequenas corredeiras e riachos. Ele quase nunca pensava nas coisas que estava perdendo por estar carregando a pesada jangada. As árvores que não subiu, as vistas que perdeu, as pessoas que não conheceu e as corridas que não correu. Ele nem mesmo percebia o quanto era pesada a jangada, porque nunca tinha andado sem o peso dela nas costas. Isso me fez pensar, eu li isso daqui há algumas semanas, nas jangadas que eu mesmo tenho carregado. E talvez você também carregue algumas jangadas na sua vida. E aí a pergunta para reflexão, né, que o autor faz é: que jangada pesada você pode estar carregando enquanto tenta escalar as montanhas que Deus coloca diante de você?
Interessante que essa jangada nossa pode ser material, pode ser uma coisa que a gente se acarinhou e carrega para o resto da vida, e aquele negócio acaba pesando e nos limita, mas podem ser também emoções, podem ser dores, podem ser pessoas que a gente carrega, alguma mágoa, alguma coisa desse tipo. E tudo isso são escolhas que a gente deve fazer na vida. E Paulo, nesse texto que nós acabamos de ler, traz aos seus leitores, e espero que chegue a você desta forma, chegou para mim desta forma, né, como opções de escolha, sugestões, recomendações de escolha para a nossa vida. E eu queria compartilhar com vocês, em cima desse texto, 5 escolhas principais, poderia ter outras aqui, né, mas 5 escolhas que para mim são as principais que Paulo nos convida a fazer para a nossa própria experiência de vida. Amém? E a primeira dela é: permaneçam firmes no Senhor. O versículo 1 conta para a gente, né? Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês são a minha alegria e a minha coroa. Tudo de bom ele está falando daqueles irmãos. Mas ele fala ali: permaneçam assim firmes no Senhor. Firmes no Senhor. Então, ter os pés firmes na rocha, essa é uma escolha que a gente pode fazer. A rocha que é Cristo. Né? Tudo a nossa volta está sacudindo, todas as coisas que você pensar, tantas questões, por exemplo, questões raciais, que aqui no nosso país sempre existiram, mas elas estavam distantes, ou pelo menos de uma forma muito mais amena. Então, todo esse mundo que a gente está vivendo está fazendo que tudo isso brote, né? Questões políticas, questões dessa pandemia que a gente está vivendo, e parece que a gente nunca consegue se livrar dela. Hoje eu vi a notícia de tantos jogadores de futebol, né, nesse retorno de campeonato brasileiro e tudo mais, e mesmo no mundo, né? O próprio Neymar parece que está com Covid. Então, todo esse mundo está todo sacudido, mas nós podemos ter os nossos pés firmes em Cristo. E aí o mar pode estar revolto, se nós estivermos bem ali, firmes, isso pode ser muito bom. E é disso que Paulo está falando. Ele está recomendando para aqueles irmãos deles que deixassem as coisas que estavam acontecendo, e ele vai falar delas, ele cita elas um pouco mais para frente, né? Ele está falando: olha, independente da situação, independente das circunstâncias, permaneçam firmes no Senhor. Vivam dessa forma, firmes no Senhor. Amém? Essa é a primeira escolha que a gente pode fazer. Nós podemos deixar que o nosso coração comande os nossos atos, ou nós podemos estar firmes no Senhor e seguir em frente. A segunda escolha é viver em harmonia. Vivam em harmonia, ele fala para aqueles irmãos, né? E ele conta uma história muito, que a gente pode falar, é muito prática, pode acontecer, e infelizmente acontece em muitos lugares. Pode acontecer na nossa igreja, já aconteceu com certeza, e pode voltar a acontecer, e é sempre um cuidado que nós temos que tomar. Ele fala no versículo 2, o que eu rogo a Evódia e também a Sintique, nomes bonitos, né? Pode pensar aí, né, se você quiser dar um nome para alguma criança, é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, eu peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Ou seja, ele pensa na Evódia e na Sintique, que ele conhecia particularmente, mas descobriu lá que elas tinham alguma coisa entre elas nesse momento, né? E ele vê 2 valorosas servas do Senhor, conforme ele próprio diz aqui, 2 mulheres de personalidade forte, com certeza, mas que naquele momento tinham uma opinião dividida. Alguma coisa aconteceu, ele não explica os motivos, acho que não era o caso aqui, mas elas estavam com opiniões opostas sobre algum tema, e aquilo estava acabando gerando, né, algum problema ali dentro, e poderia contaminar e fazer com que várias pessoas, cada pessoa aderindo a uma delas, né? Então, o que acontece ali? Mesmo elas sendo essas pessoas valorosas no Senhor, aqui elas estavam permitindo que o ego falasse mais forte, não é? E aí o inimigo das nossas almas, né, o diabo, Satanás, ele ama situações desse tipo. E ele acaba aproveitando sempre quando acontece. Ele olha uma brecha dessa e ali ele vai plantar discórdia,
para que existam mais pessoas que adiram aquilo e esse negócio aquela bola vai crescendo. Então, esse é um alerta para nós hoje. Nós estamos em casa, né? Mas até desta forma que nós estamos, pode existir controvérsia. Alguns entre nós querem que a igreja abra amanhã, alguns entre nós querem que a igreja não abra, né? E isso pode gerar tipos de ruídos que Paulo aqui está falando, olha, a escolha é de vocês. Vocês podem divergir em algum assunto, tá? Mas permanecendo no Senhor. E ele convida essas irmãs ali, sem dizer nada. E é interessante pensar, vamos abrir um parênteses, pensar nesse momento aqui, né? Estas cartas, com certeza, iam ser lidas em público, né? Para toda a comunidade ali, quando essa carta chegasse lá. Epafrodito, junto com Timóteo, provavelmente chegasse lá, eles iam ler essa carta para todos. Então o nome delas ia aparecer ali. Mas é muito legal a suavidade de Paulo aqui, porque ele não toma partido de nenhuma delas, ele fala igualmente, olha, tipo assim, ó, não me interessa qual é o ponto de vista de cada uma de vocês, mas vivam em harmonia no Senhor. Busquem a paz. Essa é a nossa função e é o alerta. Isso vale muito para nós hoje. Amém? Existe aqui por uma questão de curiosidade, que Paulo fala aqui, né, de um leal companheiro dele de jugo que ajude, ele está pedindo ajuda dele, mas ele não cita o nome, fica meio estranho aqui. Então existe aqui duas possibilidades que se fala. Primeiro que esse leal companheiro, leal é um nome, se você tem uma NVI aí, por acaso você está com a tua Bíblia aberta, você vai ver que tem uma notinha de rodapé lá e tem um nome, Císigo, né? Císigo significa fiel ou leal, né? Então pode ser que aqui os tradutores traduziram ao pé da letra, como quando você faz uma tradução de outra língua, né? E fosse o nome da pessoa que Paulo está citando aqui. Amém? Mas alguns dizem que pode ser Timóteo, que acabou tirando o nome dele lá na hora por uma questão de humildade ou até de timidez. Mas não importa. Paulo, na verdade, está dizendo, ele está chamando a atenção daquelas irmãs para viver em harmonia. Então, a gente pode dizer assim, ó, como uma conclusão. Portanto, né, não permitamos que as nossas diferenças pessoais se sobreponham à nossa missão em Cristo. É o que Paulo está falando. Vocês duas são valorosas para Cristo na missão. Estiveram comigo, evangelizaram comigo, nos ajudaram, devem ter feito campanhas para juntar dinheiro, tudo mais, né? Ok, então não deixa que o diabo plante discórdia entre vocês. A gente está tendo essa parada, né, no convívio assim, físico, né, de todos os dias, então é um ótimo momento para a gente pensar, se livrar de todas essas coisas do passado, tá? Então, tem pessoas que você conhece, que você não tem conseguido perdoar, por exemplo? Uma pergunta válida para fazer. Essa semana também li da história de José, que está lá em Gênesis 50, e eu vou ler só um pedaço aqui, porque é uma história muito bonita com relação a isso. Versículo 15 do capítulo 50 de Gênesis, conta assim para a gente. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram, e se José guardar rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Não sei se você conhece a história, eram 12 irmãos, certo? E José era o filho queridinho, o mais novo, e aí isso gera muita discórdia, e aí os irmãos tentam se livrar dele e acabam fazendo coisas muito feias. E ele viveu muitos anos na prisão, mas Deus trabalhou com ele nesse todo tempo e ele acabou sendo o governador de todo o Egito, né? E então ele se tornou poderoso. Esses irmãos temeram pela vida, que ele fosse se vingar deles. Ok? Esse é o contexto aqui. Versículo 18 diz, depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse, não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Amém?
uma disposição muito diferente do que ficar carregando a jangada, que seriam os seus irmãos ali nas costas. E a pergunta que eu deixo para você refletir sobre isso: o que significaria para você entregar as dores e os ressentimentos do seu passado para Deus hoje? Será que você tem alguma jangada que você gostaria de se livrar dela? Pensa nisso, amém? A terceira escolha que o texto nos traz, que Paulo nos traz: alegrem-se e alegrem. Alegrem-se no Senhor e alegrem ao próximo, aos outros, aos demais que estão à sua volta. Amém? Isso a gente pode ler no versículo 4, que fala assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Amém. Aleluia. Esse versículo é muito conhecido. Até para final de cultos, né? Para a bênção final. Então, o que ele está dizendo para nós? Primeiro, alegrem-se sempre, em toda e em qualquer situação, independente das circunstâncias. É isso que Paulo está dizendo. Veja a condição de Paulo nesse momento. Ele estava preso em Roma. Ok? A igreja de Filipos já estava passando por tribulação, tinha algumas discórdias, como essa das duas mulheres ali, né? Mas Paulo fala: alegrem-se no Senhor. Então, no Senhor, a igreja sempre pode ter alegria. E assim deve ser conosco também. Amém? Estando reunidos ou não. Existe uma definição aqui, né? A gente está seguindo uma jornada rumo ao contentamento, que esse contente é um estado de alma que nos faz estar em paz com Deus, ainda que a resposta dele para muitos dos nossos pedidos seja não. Nem sempre Deus vai responder, né? Lembra, o próprio Paulo teve uma passagem que ele fala: Deus respondeu para ele, minha graça te basta. E pode ser uma resposta de Deus para nós também. E essa deve ser uma marca distintiva do cristão, né? O mundo deve olhar para a gente e ver coisas diferentes. Nesse mundo tão caótico que a gente está vivendo, nós temos que ser esse ponto de discórdia. E por isso Paulo repete, né? Novamente direi, alegrem-se. Alegrem-se. Ok? E aí ele parte para uma coisa assim, digamos assim: se nós estamos com esta alegria no coração, independente das circunstâncias, existe um efeito, ou seja, uma consequência disso. E aí ele fala: e alegrem, né? Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Essa amabilidade aqui, em algumas versões, fala moderação, mas existe talvez, se a gente pegar todas as vezes que esse termo foi usado, esse termo do grego, né, que eu nem vou citá-lo aqui, porque não importa para nós, mas talvez a coisa que mais fosse próxima aqui seria benignidade, né? Que a benignidade de vocês seja conhecida por todos, como a de José foi conhecida por seus irmãos, a despeito daquilo que os irmãos tinham feito para ele. Ok? Essa bondade, essa suavidade. Então, quem encontrou a chave desse contentamento que a gente tanto busca, de estar no Senhor, tá? Que o faz alegre, apesar das circunstâncias, não dá espaço no seu coração para revanchismo, certo? Esse tipo de coisa. Existe uma frase de Martinho Lutero, que eu queria compartilhar com vocês, que é muito prática nesse sentido. Ela diz assim: quem está pessoalmente repleto de alegria, gosta de causar alegria também aos outros. Gosta de repartir, gosta de abrir mão de reivindicações e direitos. Quase igual nós estamos vendo nos nossos dias, né? Basta pegar os grupos de WhatsApp, basta pegar Facebook, essas coisas. É assim que você se sente? Ou você está se deixando contaminar com esse momento que a gente está vivendo? Eu concluo esse ponto 3, né, pensando assim: entregue a questão dos seus direitos ao Senhor e passe a desfrutar a verdadeira alegria que vem dele. Amém? Isso nos leva para o quarto ponto. Digam não à ansiedade. E esse daqui é o centro do nosso tema. Versículo 6 fala para a gente: não andem ansiosos por coisa alguma. Escolham não andar ansiosos.
Mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Vamos olhar com calma isso aqui. Não andem ansiosos. O que gera ansiedade para você? Algumas versões da Bíblia falam de preocupação ou até aflição. Lembra-se que a gente falou semana passada daquela pesquisa, né, que a Daniela Strickland mencionou, que 80% dos nossos pensamentos são voltados ou para o nosso passado ou do nosso futuro. Ou seja, aquilo que a gente está vivendo hoje, 20% só é o que ocupa o nosso pensamento. Okay? Então, o que gera essa ansiedade, então? Que até Paulo tem que pedir para que a gente não entre nessa. A insegurança é uma delas. A insegurança quanto ao que ocorrerá no futuro, baseada nos acontecimentos do passado. Eu vou fazer uma entrevista de emprego e toda vez que eu vou fazer uma entrevista de emprego, eu fico nervoso, eu tremo e aí eu acabo indo mal na entrevista. E aí eu vou ter uma entrevista na próxima segunda-feira, né? Amanhã, né? E aí então eu já começo a passar mal hoje, porque eu fui mal na primeira vez, eu fui mal na segunda, na terceira, sempre vou mal, então eu vou mal amanhã também. Eu irei mal amanhã. Então esse problema, né, da pré-ocupação. Ou seja, pré-ocupação é uma palavra perfeita para explicar essa questão da ansiedade. Por quê? Eu sofro hoje por conta das coisas que podem acontecer amanhã, mas que não necessariamente vão acontecer. Isso gera o quê? Aflição e angústia. Certo? Mas quando eu olho isso aqui pelo ponto de vista espiritual, ela mostra uma outra coisa para mim. E aí a gente poderia dizer assim, eu fico ansioso porque no fundo eu não creio em duas coisas. Eu não creio que Deus pode me ajudar, ou seja, que Ele é poderoso o suficiente e, portanto, demonstra uma falta de fé da minha parte. Ou eu não creio que Deus queira me ajudar. E isso talvez denote falta de conhecimento ou de intimidade com Deus, para saber que Ele, sim, quer me ajudar. Amém? Então, qual é a solução que o apóstolo apresenta para isso? É justamente a segunda parte do versículo, né? Quando ele fala, mas em tudo, em todas essas coisas, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. No lugar, então, de ficar remoendo com esse futuro hipotético, né? Será que eu vou me dar mal na entrevista? Eu vou me dar mal na entrevista. O pior é isso, né? Você põe na cabeça que você vai se dar mal, acaba indo mal mesmo, né? Então, fala aqui, apresentem seus pedidos a Deus. Apresente o motivo da sua ansiedade para Deus, ok? Mas para que essa recomendação gere os efeitos pretendidos, creio que é válido que a gente responda a 3 perguntas antes, honestamente para nós. Então a primeira pergunta é essa: Deus pode me ajudar? A segunda pergunta é: Deus quer me ajudar? E a terceira pergunta, tão importante quanto essa: eu quero ser ajudado ou ajudado? Ou seja, eu estou disposto ou disposta a abrir mão da minha jangada para que Deus possa me ajudar? Ou eu acabei me acarinhando tanto daquela dor, estou tantos anos carregando aquela pessoa que eu nunca consegui perdoar, que eu não consigo mais conceber minha vida sem o peso dele nas minhas costas, não é? Esta jangada que eu carrego. Portanto, eu preciso querer ser ajudado. Se a tua resposta para todas essas 3 perguntas foi sim, então nós podemos então seguir a recomendação de Paulo, que é o quê? Orar. E essa oração é uma oração, como ele fala aqui, composta de súplica, ou seja, os nossos pedidos, mas também de ação de graças. E uma ação de graças não só por aquele ponto, vai falar, Senhor, eu estou pedindo aqui esse emprego, me ajuda na minha entrevista de segunda-feira, e então eu quero já de antemão te agradecer. Tudo bem, ok. Mas muitas vezes a gente tem várias outras coisas. Nós podemos agradecer pelo que Ele fará, mas principalmente por aquilo que Ele já fez na nossa vida. A despeito de eu ter ido mal em todas as entrevistas, o Senhor tem me dado sustento, o Senhor tem me dado saúde, né? Pelas coisas que Ele faz diariamente por nós,
continuamente, pela nossa saúde, pelo fato da gente ter um teto, da gente ter uma família, tantas coisas a gente tem para agradecer a Deus, não é? E isso é uma coisa que é muito bom. Não ficar só uma relação de só pedidos, né? A gente tem que afagar também. Um dia eu escutei o pastor Hernando Dias Lopes falando de oração e ele falando, olha, sabe, aquele filho que só chega para você pedir coisa, nunca te dá um beijo, né? Então que a gente aprenda a beijar o Senhor, né? Quando a gente orar, você poder fazer um afago a Deus, falar, Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem me feito. E eu tenho agradecido muitas coisas que Ele tem feito na nossa vida. Então, e há algo curativo nesse ato, né? Quando nós fazemos isso. Entregar é aprender a confiar, certo? Quando eu entrego, eu aprendo a confiar. E quando eu aprendo a confiar, eu começo a descansar no Senhor, aquilo que a gente tem falado tanto. Isso é uma maravilha, isso é uma bênção. A verdadeira chave do contentamento está aqui. E aí a palavra de Paulo segue, né? Na carta, com o versículo 7, dizendo assim, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo. Amém? Onde mais nós podemos encontrar essa paz? Em que mais nós podemos encontrar essa paz, senão em Jesus? Uma paz que você fala, é muito louco isso, não é? Eu não consigo entender, mas eu estou sentindo paz. Quando eu aprendo a entregar esta coisa que está me gerando ansiedade, eu entrego essa minha entrevista, eu falo, Senhor, dê no que dê. Eu estou entregando, eu pedi a sua ajuda e eu vou confiar e eu vou descansar no Senhor. E eu vou descansado para essa entrevista. Amém? Muda a sua vida, muda o seu destino, muda o seu presente. E isto é uma bênção, essa paz que excede todo o entendimento. Por isso que eu gosto do Salmo 37:5, quando ele diz assim, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Ou nas versões mais antigas que fala, e o mais ele fará. É exatamente isso. Quando nós entendemos que Deus é capaz, é poderoso, e Ele quer resolver o nosso problema, nos livrar da nossa ansiedade, nós podemos orar a Ele, colocar esse motivo da nossa ansiedade aos pés da cruz, para que Jesus nos ajude ali. Ore ao Senhor, entregue ao Senhor, agradeça ao Senhor e Ele vai cuidar disso, se nós confiarmos e descansarmos nele. Amém? Essa é a verdade e o mais importante dessa escolha que nós temos que fazer. Escolha confiar no Senhor. Amém? O último ponto que essa escolha que nós devemos fazer, né? Encha-se de tudo que é bom. Foca no que é bom. Busca o que é bom. E Paulo fala isso com todas as letras aqui no versículo 8, quando ele fala, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama. Será que faltou algum predicado aqui? Se houver algo excelente nisso, ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Pensem nessas coisas. Não deixe as coisas negativas, não deixe tudo essa porcaria que a gente tem visto nos nossos dias inundarem o nosso coração, contaminarem o nosso coração. Eu confesso a vocês que eu tenho filtrado muito notícias, não quero ser um alienado, não é isso, nós não fomos chamados para ser alienados. Mas existem formas de você ouvir a notícia e trabalhar com elas, você não precisa se deixar contaminar pelo veneno desse momento que a gente está vivendo, amém? Deus não nos quer contaminados com isso, entrando nessa loucura de sei lá, de preto ou branco, vermelho ou verde, esquerda ou direita. Nós não somos mais cidadãos, nesse sentido, deste mundo. Nós somos cidadãos do reino e nós podemos viver acima disso. Amém? Uma vez eu falei aqui, eu não sei se todos gostaram ou não, eu vejo ainda essas lutas que a gente vive assim, e eu vejo os Estados Unidos vivendo a mesma coisa nesse momento, uma luta meio juvenil, uma luta do tempo de estudantil. Me espera lá no final do curso, você vai ver tal, você vai ver nenhuma das partes tem razão.
e nós temos que fazer a diferença nesse mundo. Nós somos a terceira via, ou melhor, a primeira via, mas nós temos que fazer a diferença nesse mundo, mostrar essa confiança, mostrar esse amor, essa alegria que existe no Senhor, ok? Então, enchemos-nos das coisas boas. E Paulo ainda fala, olhem para os exemplos, né? Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Todo bom exemplo. Há pessoas que nós podemos olhar e falar, puxa, que exemplo legal, eu posso seguir esse exemplo dessa pessoa. Mas isso mostra aqui uma coisa, não é só acumular conhecimento. A gente pode falar, já chega de conhecimento, já ouvi demais, não preciso mais disso. O que eu preciso é pôr em prática. E é essa aqui a orientação de Paulo, ou seja, escolha viver aquilo que você já conhece. Você não conhece tudo, mas você conhece parte. Põe em prática a parte que você já conhece. O que você está esperando para viver Cristo? Para viver o verdadeiro cristianismo? Então, nesse sentido, o cristianismo é uma religião, e eu, com todas as aspas aqui, quando eu chamo de religião, de fé e prática. É isso que a gente fala. Não é só uma coisa que eu creio, mas é uma coisa que eu creio tanto e confio que eu vivo de acordo com aquilo. Amém? Essa é a realidade das... A gente falou quarta-feira da parábola das 10 virgens, né? Das 10 virgens, e aí aquelas 5 virgens prudentes, essas que elas tinham a fé e tinham a prática, certo? E aí, o que fala aqui? O que Paulo fala? Se a gente praticar, a gente crer, a gente absorver tudo isso e viver isso, fala que Deus estará conosco, apoiando nossa causa, levantando os nossos braços, firmando os nossos passos. Você crê que pode ser assim? Você é uma testemunha dessas coisas? Você tem vivido isso? Se ainda não é, gostaria de ser? Gostaria de viver essa novidade de vida? Essa alegria apesar das circunstâncias? Essa paz que excede todo entendimento? Saiba que ela está disponível para você hoje também. Amém? Foi por isso que Jesus veio e morreu naquela cruz por nós, para que hoje a mensagem do Evangelho pudesse fazer diferença na nossa vida. Nós não fomos chamados para viver como todos os homens. Então, diga não à ansiedade. Eu queria terminar resumindo essas 5 escolhas para que você possa gravar e pensar nelas. Diga não à ansiedade. Primeiro, permaneça firme no Senhor. Existem muitas nuvens, muitas ondas para lá e para cá de coisas, e nós podemos ver, nós vemos movimentos evangélicos e tudo mais, mas será que é isso que Cristo queria? Olha, não olhe para os cristãos, a gente acabou de falar que existem bons exemplos, a gente tem que olhar, mas olhe bem para o exemplo que você tem na sua frente, tá? E veja se esse exemplo que você está vendo como referência, como padrão, se ele realmente está vivendo como Cristo viveria, se ele está defendendo os valores que Cristo defendia, ou se ele está sendo partidário, por exemplo. Basta que ele seja partidário para que ele não esteja vivendo como Cristo. Pequeno detalhe, né? Então, coisas para a gente pensar, tá? Permaneça firme no Senhor. Se mesmo todo o cristianismo se bandeia para um lado ou para o outro, que nesse momento está bem dividido, né? Qual é a posição que Deus quer para a gente? Gosto sempre de uma música do João Alexandre que fala, né? Brasil, olha para cima. Olha para cima. Olha para cima. Lembrei de uma citação aqui de novo da Daniela Strickland, que ela começa falando disso. Ela estava lá correndo, fazendo jogging, e aí ela passou por um lugar e tinha uma senhora, e com esse negócio da pandemia, então ela começou a correr e começou a se afastar da mulher, né? Para não ter nenhum problema, era uma senhora, e aí disse que quando ela estava passando, ela viu que a mulher estava falando, ela falou, olha para cima, olha para cima, olha para o céu, olha para o céu.
E aí, tudo bem, até cair a ficha que a mulher estava falando com ela, que ela olhou para o céu e viu aquelas nuvens carregadas e tal, né? Então, é mais ou menos isso. De vez em quando a gente precisa olhar para o céu e não tanto para a nossa esquerda e para a nossa direita. Amém? Permaneça firme no Senhor. Segundo, vive em harmonia com os irmãos. Não se deixa levar por besteira. Ah, o cara falou que é corintiano. Eu sou, hein? Desculpe. E eu sou palmeirense. Tá? Ah, isso é ponto, né? Então não dá para conversar. O cara é corintiano, não dá para conversar. Gente, nós estamos acima dessa. Eu falo para vocês assim, se eu tiver que largar o Corinthians para te ganhar para Cristo, adeus Corinthians. Amém? Que você também pense dessa forma. Não vamos deixar que besteira nos divida, porque toda divisão começa com uma aberturinha. E ali, todo um rasgo acontece. Terceiro, alegre-se no Senhor e alegre os demais. Ou seja, não importa as circunstâncias, nós estamos muitos vivendo momentos muito difíceis nesse momento, mas o Senhor está no comando. Você crê nisso? Então, a escolha que nós temos, nos alegrarmos, mesmo na dificuldade. E quando nós nos alegramos, nós olhamos para os outros, como Lutero fala, olha, se eu estou inundado por esse contentamento, inundado por esse amor, eu só posso distribuir esse amor. Eu não vou ficar pensando nos meus direitos, naquilo que aquela pessoa fez contra mim, eu vou querer ser benigno também com essa pessoa, como José foi com seus irmãos. Amém? Quarto ponto, diga não à ansiedade. Você confia no poder de Deus? Você confia no amor de Deus? Deus te fez de uma forma especial, Ele é o Criador de tudo. Começa lá em Gênesis 1:1. Gênesis 1:26 fala que Ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Ele não ia criar o homem à sua imagem e semelhança e não gostar do homem. Ele nos ama, Ele ama a mim e ama você. Não é? Então, nós podemos confiar que Ele quer o nosso bem. Vários versículos falam disso. Confiemos que Ele quer o nosso bem. E se nós confiamos que Ele tem poder e que Ele nos ama, nós podemos confiar e entregar a Ele. E nos livrarmos da nossa ansiedade. Não vai ser um psicólogo, um terapeuta que vai nos ajudar a livrar da ansiedade. É Jesus. Amém? E quinto ponto. Inunde-se, encha-se, foque, concentre-se em tudo que é bom, em tudo que é de bom. E existe muita coisa boa nesse mundo que Deus criou. Amém? Que ainda se preserva não contaminada. E isso pode fazer toda a diferença na sua vida. Portanto, queridos, diga não à ansiedade. Será que você gostaria de orar comigo? Será que Deus coloca aí, ou colocou na tua mente, alguma jangada, alguma coisa que você está carregando há tantos anos e que, se você quer chegar nesse contentamento, você quer realmente estar nessa caminhada para viver essa alegria e ter a paz que excede todo o entendimento, você gostaria de se entregar? Ora comigo então nesse momento. Pai de amor, eu quero nesse momento entregar a Ti essa questão que tanto tem pesado na minha vida, tanta dor já me causou. Essa pessoa, essa situação, Pai, esse bem, ó Pai, eu quero diante de Ti pedir que o Senhor me ajude a me libertar desse peso, Senhor. Eu coloco aqui como a orientação que recebemos na Tua palavra, colocar isso diante de Jesus. Eu quero lançar diante de Ti esse peso que eu carrego, Senhor, que tem me gerado ansiedade, tem me gerado aflição, tem me gerado tristeza ao longo dos anos, para que o Senhor renove a minha mente, o meu coração. Querido irmão, irmã, querido ouvinte, se você nunca abriu seu coração para Jesus, ore comigo nesse momento. Senhor Jesus, eu entendo que todas essas escolhas são importantes para mim.
E eu quero poder viver isso na minha vida também. E eu quero receber Jesus como meu Salvador e meu Senhor. Eu abro meu coração para Ti, Senhor Jesus, para que eu possa viver essa paz que excede todo o entendimento, confiando que ela também está disponível para mim. Que essa paz que excede todo o entendimento possa mudar a minha vida a partir de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Maravilha. É a palavra do Senhor. Na próxima semana nós vamos ver o último trecho do capítulo 4, onde Paulo vai colocar o broche em todo esse trabalho, toda essa carta que ele vem fazendo, falando desse contentamento. A carta da alegria. Que possa ser assim também para vocês. E eu queria terminar então esse nosso culto com a bênção que vem desse próprio texto que nós lemos. Filipenses 4, os versículos de 4 a 7, que diz assim: Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês, a benignidade de vocês, conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Amém. Que assim seja, queridos. Que o Senhor possa abençoar vocês, dando uma linda semana, e que esse feriado seja bom e que a tua vida possa cada dia ser mais semelhante à de Jesus. Amém. Tchau.